Professor, me escuta? Estou escutando sim, Everton. Ah, tá bem. Tá, eu vou compartilhar contigo, tu vai ser co-anfitrião para tu compartilhar a tela, tá? Aham. Deixa Eu eu... vou, tô montando a apresentação aqui. Isso. Ó, tu é co-anfitrião agora. Tá. Então tu pode compartilhar a tela. Não te surpreende por ter um número pequeno de gente assistindo, viu? Eu Tem, sei. Vai ficar mais é gravada, né? a gravada que vai ser a que vai repercutir mais. Hum, O pessoal não tem estado tão presente porque está tudo gravado, né? Então eles vão lá na gravação. Então, essa é uma realidade que eu estou enfrentando, a Jaqueline, mas assim, sim. se der uns 10 ou 15, tá muito bom, obrigado. Uhum. Quando a gente, Quanto tempo máximo a apresentação? Que é 1 hora? bom, é mais ou menos isso que dá. Se der menos, não é problema. Né? Olha meu shake de vitamina aqui, ó, de whey. É. Tá. Carregado. Tem 40 gramas de proteína aqui tem, com uns moranguinhos e uma meia maçã dentro. Vou ligar o ar aqui. Esse ar fica em cima da cabeça da gente. Mas tu levanta as palhetinhas, ele vai para cima, não vai para ti. Geralmente, Everton, a gente começa a reunião assim uns 5 minutos depois. Tá marcada para Aham. a gente dar uns 5 minutos de tolerância e aí começa. Beleza? Tá bonita a apresentação.
Falei pro Pedro que ele é obrigado a entrar. É verdade. Ele tem que assistir. Mas ele É, está jogando, o Pedro, eu acho. é. Foi para Caçapava. Mas se ele tiver com. Ó, ele pediu, manda o link, ó. Pô, mas aí. Manda o link, eu mando para ele. Pode deixar que eu mando. Tá, mandei para ele e para a Brenda. Vou mandar para o grupo, tá? Lá, Uhum. chamar o grupo, né? Aumentando a frequência de gente já. Vamos esperar um pouquinho mais. Sim, sim, mais uns minutinhos.
Bom dia, doutora Thaís. Bom dia. Bom dia, Brenda. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutor. Bom dia, professor. Brenda, a tua foto não aparece nessa reunião, mas o ano que vem vai começar a aparecer. Essa gente, a Caju Clean, deve ser meio retardada. Refere a sua eco abdômen total, dia 30 do 4. Teria como enviar a foto do pedido médico para podermos autorizar junto ao convênio? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto que não sabe que está com o microfone aberto. O que é isso? Meu Deus, que povo doido.
Everton, Everton, acho que já dá para começar. Vamos, que daí a gravação vai ficar, Isso, vai ficar disponível. isso, Tipo, tranquilo. não vai ter como aparecer, não. Mas tá boa a tua apresentação aí. Segue em É diante. a primeira página, né? Começamos bem, então. Começamos bem. Tá. Bom dia, pessoal. Já vi. Tudo tranquilo, cuidado com as câmeras aí, se alguém estiver trocando pijama aí. Nós vamos iniciar, então, essa aula vai ficar gravada. Eu vou botar o cronômetro aqui para mim não me perder numa hora. A ideia é fazer ela no máximo em 1 hora, tá? Então, vou tentar passar as informações sem judiar muito de ninguém aqui. Deixar aqui. Aí eu fico olhando meu cronômetro aqui. Então, vou dar início aqui. Pode ser, professor? Pode ser. Tá. Então, essas aulas antigamente eram feitas presencial aqui no João Otão, no auditório. Tinha lista de presença, a pessoa tinha que cumprir uma certa número de presenças nessas aulas para poder seguir com o projeto, porque o COM, como o professor idealizou, junto com a doutora Jaqueline, os fundadores do COM, entendeu que passar a informação para o paciente, ele tinha que acessar essa informação e mostrar que ele estava cumprindo isso, tá? Então, é uma forma de trazer conhecimento para a pessoa que vai fazer a bariátrica, que a gente entende que é um processo que tem que ser casado entre a equipe médica e a pessoa que escolhe entrar no projeto da bariátrica, tá? Então, foi assim que essas aulas existem, então vai ser gravado. Eu sempre falo minhas consultas para as pessoas acessarem. A gente não consegue extinguir o assunto numa consulta de triagem, então é importante ter acesso à plataforma e compartilhar, tá? O COM tem esses selos de qualificação que são, o professor já falou na outra aula, eu vi a apresentação dele, mas é que, resumindo, tu ganha esses selos de qualidade quando tu cumpre rigorosas metas de resultados. Será que é com o mouse aqui? Vocês- Então, eu sou um membro da sociedade desde 2019, me formei no aparelho digestivo, conheci o COM quando eu fiz a residência e, portanto, entrei nesse mundo maravilhoso da bariátrica. A gente é uma equipe composta por 35, 40 pessoas. O grupo dos cirurgiões estão aqui, liderados pelo Dr. Cláudio Motim, que é o chefe do serviço e que promove, junto com o Dr. Alexandre Padoim e a doutora Letícia,
aulas na pós-graduação, junto com o Dr. Padoim e a doutora Letícia na Escola de Medicina da PUC. Também temos outros colegas que a gente participa todos nas cirurgias um dos outros. Então, os auxiliares das cirurgias são os titulados da Sociedade Bariátrica. Tem um compêndio grande de pessoas. Não, entrou a foto que eu colei aqui. Tem mais gente aqui que deveria estar aqui na foto, mas basicamente são cirurgiões, anestesistas fundamentais, tem grupo da gastroenterologia, da endocrinologia, pneumologia, nutricional, fisioterapeuta, entre tantos outros que fazem parte do COM, de uma forma que é um organismo que funciona integrado e correlacionado com as demandas de cada pessoa. O Dr. Motim criou em 2019 um projeto de fazer a pós-graduação e especialização na cirurgia bariátrica metabólica. Isso é inédito aqui no estado, tá? Não é uma coisa que se acha em qualquer serviço. Teve uma alta carga de horários aula, então eu fui o primeiro aluno, depois veio outros alunos que a gente foi formado já como cirurgião, ou seja, é uma especialização lato sensu para tu entender o rol da área de atuação da bariátrica. Então, o professor tem tido sucesso nisso aí, é um pioneiro. Meu colega, o Wellington, a gente ajuda o professor nas práticas nas cirurgias, os especializandos. Essa reunião, ela tem uma intenção, então, de passar informações, tá? Perguntas de caráter administrativo, sobre convênios, SUS, exames que estão pendentes, documentações, não é hoje, tá? Então, tem serviços que a gente oferece para entrar em contato, o Hospital São Lucas, no caso dos convênios da assistência. O objetivo dessa reunião aqui, ela é informar, mais do que nunca, né, o que é a bariátrica, esclarecer as dúvidas pertinentes aos assuntos dessa jornada, né? Trocar informações, experiências, né, entre as pessoas que fizeram antigamente havia muitas pessoas que já tinham feito a bariátrica e continuavam ouvindo, porque a gente entende que ela tem que ter acesso continuado aos conhecimentos para entender o processo ao longo da caminhada, da jornada da perda de peso, né? E ela é o momento em que o COM oferece, então, por que não é um cirurgião isolado em um local que vem encaminhado um paciente para ele indicar a cirurgia ou não, e assim se daria uma cirurgia como se fosse uma vesícula, né? Tem uma pedra na vesícula, tua vesícula incomoda, tem que tirar a vesícula. A bariátrica é diferente, uma cirurgia eletiva. Tu busca isso, né? Tu busca resolver uma questão da obesidade, dificuldade de perda de peso, os problemas de saúde que ela causa. E o COM, então, ele é um conjunto de ações compartilhado com experiências na educacional e na prática cirúrgica que visa melhorar a qualidade de vida da pessoa, tá? O COM tem uma particularidade também, que é confeccionado pelo Dr. Claudio Motim, pela doutora Jaqueline, entre outros, que eles continuamente mandam conteúdos, artigos, papers para atualizar a equipe. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde que continuamente a gente fica tendo acesso às mais novas terapêuticas ou algo que está por vir para melhorar a abordagem do paciente com obesidade. Então, isso é muito importante, que tu não tem como estar na equipe, estar parado no tempo. Essa opção tu não tem no COM, e isso é muito bom. Em relação a aula vai evoluir assim de uma forma bem clara, que a gente vai conceituar um pouco a obesidade e depois a gente vai mostrar assim como que a obesidade está no Brasil, evoluir um pouco para o que ela causa e as opções de tratamento, e acabou, tá? Então, para entender quando que começou a questão de entender que as pessoas com excesso de peso tinham algum problema, isso já vem de muito antigo, lá na Grécia Antiga, o Hipócrates, que é o pai da medicina, que
ele trazia uma observação que a corpulência, assim como ele chamava as pessoas com excesso de peso, não é uma enfermidade em si, mas o prenúncio de outras. Então, a morte súbita, ele observou que era mais importante nas pessoas com excesso de peso do que nas magras. Então, ele já se entendia que lá o excesso de peso não era só uma questão de física, ele tinha questões também no impacto da saúde. E o Hipócrates foi o cara que, na verdade, ele tirou o misticismo, né? Isso era da Grécia Antiga, nessa época aí se acreditava que tudo era vinculado a alguma coisa que o deus tal te puniu. Ele tira a magia, o misticismo para algo mais prático. Eu tenho isso, então isso pode ser a causa daquilo. E aí a OMS deu um passo importante, por isso que eu cito mais ou menos em 2013, que ela reconheceu a obesidade como uma doença crônica. Tem CID. Então, quando ela diz que é uma doença, isso é importante porque daí ela dá possibilidade de prevenção, tratamento e várias medidas da saúde pública para combate e tratamento a longo prazo e se estendendo isso para a população. Então, como é que ela caracteriza? O que é a obesidade? É um excesso de gordura que causa danos ao corpo, quase sempre provocado por excesso de calorias, que excede aquilo que tu gasta na manutenção diária. Então, o excesso de gordura corporal depositada em diferentes partes do corpo, aonde não deveria ter, né? É um espaço que ocupa a função daquele órgão, onde que ele não é preparado para receber aquela quantidade de gordura, ele desencadeia um baixo grau de inflamação. Então, quando o fígado ele não consegue mais lidar com o excesso de glicerol e com o excesso de glicose que está sendo consumida, com as calorias em geral, ele tenta estocar isso. Chega um momento que ele não consegue mais suprir isso e ela ocupa, os folículos de gordura ocupam o espaço do funcionamento normal de uma célula. Então isso começa a gerar processo inflamatório. Então a gente sabe que quem tem excesso de peso, ele é um inflamado de baixo grau. O que quer dizer isso? Que o estado de homeostase do corpo já não é o padrão. Então, tudo que eu tiver de doença ou possibilidade, ele é multiplicado. Então, isso é um dos causadores dos efeitos que a obesidade leva ao longo do tempo. Tá? Ah, como é que a gente classifica? Tem uma classificação, essa classificação do IMC é bem antiga, ela é bem conta de padaria mesmo, é um peso sobre a altura ao quadrado. Isso já vem lá de 1800 e tantos. E é uma forma básica de a gente conseguir classificar se a pessoa está num peso ideal ou não, de acordo com a sua altura. A gente entende que pessoas com IMC acima de 40 já têm obesidade grau 3 e acima de 50 é super obeso, e essas pessoas sim são um foco bem importante e que mudam radicalmente com a cirurgia. A cirurgia, nesse caso, é sim o melhor tratamento. Ele tem uma limitação. Então, na verdade, de um lado tem uma pessoa que tem o IMC, o mesmo IMC do lado da pessoa da direita, só que elas têm a composição corporal diferente. A composição corporal do cara da esquerda era que nem o Mike Tyson. O Mike Tyson tinha um IMC de 42. E cara puro músculo. Então, tu precisa avaliar melhor esses casos. E é aí que entra a bioimpedância, que a gente usa aqui na clínica, a Embody 770, que são 4 canais, e ela consegue estimar, inclusive, a massa magra. Não é toda a bioimpedância que dá isso. A taxa metabólica e a gordura visceral. Isso a gente consegue mostrar para a pessoa que vem consultar com a gente, já na primeira consulta da triagem, quem já fez sabe que tem essa balança, ela consegue entender aonde que está o excesso de peso. E é acima disso que toda a questão da bariátrica vai atuar, tentando preservar a massa magra ao longo do tempo e perdendo massa de gordura, atuando na gordura visceral, principalmente. Tá? Então, a realidade que a gente tem, eu andei revisando outros dados, é praticamente os mesmos. A prevalência de obesidade na população adulta está só no crescente, né?
A taxa de sobrepeso, ela está mais de 50% da população. Isso é um impacto gigantesco na nossa saúde pública, nas medidas que o governo pensa como saúde, né? E em relação àquela questão que eu falei da inflamação, teve estudos que demonstraram que a pessoa que tem obesidade, principal fator, ou que teve COVID, principal fator de risco que complicava ela evoluir mal, era obeso. Não era asma, não era fibrose cística, não era o tabagismo em si, mas a pessoa ter obesidade. Era um grande fator de risco para evento desfecho desfavorável, inclusive óbito, por causa do baixo grau de inflamação. Covid se entende como uma doença sistêmica, não só pulmonar, né? Então as pessoas tinham esse desfecho desfavorável na nossa população. Então, 57% da população brasileira está acima do peso, que seria o IMC acima de 25. 22% tem obesidade já em 30, tá? E a população mundial, ela está caminhando também para um número assustador de aproximadamente 2 bilhões de adultos que estarão acima do peso em 2025. Isso terá um impacto na saúde, na busca dos hospitais, nas doenças cardiovasculares imensa, tá? Então, a questão em relação ao homem para a mulher, os homens ainda, em relação ao sobrepeso, estão um pouco à frente das mulheres, né? Mas as mulheres apresentam questões da gestação, variações hormonais, que também são fatores complicadores. Então, como é que o mundo vê hoje em dia a obesidade na OMS? Eles entendem que a obesidade é uma epidemia, tá? O Covid era uma epidemia, teve várias doenças que já foram epidemia e, nesse caso, a obesidade é uma epidemia, tal qual tem que ser tratada, porque ela está em evolução e está difundindo em todos os continentes. O caminho para a obesidade, ele é multifatorial, tá? Ele não é só uma causa, mas ele tem um percurso que geralmente é habitual a todas as pessoas. Então, tem a ver com o sedentarismo, com fatores sociais, que são a relação de trabalho, a relação que tu tem com não conseguir comer todas as refeições ao longo do dia, qualidade inadequada do sono. Tem uma aula sobre círculo circadiano, numa pós que eu estou fazendo, que é só sobre isso, a importância do sono e como ela influencia nos hormônios reguladores da fome. É gigantesco, tem uma aula só sobre isso, então tu tem que entender que talvez às vezes na consulta eu falo que às vezes o primeiro tratamento para obesidade é a higiene do sono. As pessoas não conseguem tomar café da manhã porque dormem tarde, e aí a principal refeição é à noite, na janta. Então, isso tá tudo desregulado, né? Não é assim que tem que ser. Hábitos alimentares inadequados, claro. O acesso aos multiprocessados e alimentos de alta densidade calórica são às vezes muito mais baratos, né? Com alimento mais natural. Além também, como é multifatorial, tem alterações hormonais, influência genética. Os últimos trabalhos mostram que tem um peso importante, sim. E alterações psicológicas. A alimentação é o recurso que eu tenho para ter um momento de prazer, ou um momento de paz, ou uma compensação que eu não estou conseguindo buscar de outra forma, tá? Isso tem que ser, a gente é pensado, né, durante o processo, que quando o paciente senta na frente da psico, do cirurgião, do endócrino, todos têm essa visão. Entender sempre está sendo rastreado para ver se tem alguma alteração psicológica que a pessoa pode buscar e que depois da cirurgia não vai resolver. A cirurgia vai ser só uma ferramenta, ela não vai mudar a cabeça. A pessoa precisa entender o processo para vir junto. Então, de novo, não é uma cirurgia da vesícula que está doendo, alguma coisa que tu tem que tirar. Não, tu vai fazer uma bariátrica e é um processo. E o processo a pessoa tem que vir junto. Ah, então, esse é mais ou menos o caminho para a obesidade. A influência dos hábitos, das doenças, do sedentarismo, da flora intestinal, cada vez mais pertinente nos trabalhos e nas discussões aí nas redes sociais aí, fazem com que a gente fique nesse ciclo da obesidade e não consiga sair. Tem bactérias lá que nos sabotam.
A aula da pós-graduação do Dr. Cláudio Motim, ele fala, tem uma aula sobre isso e é espetacular. Então, tem muita coisa para falar, eu não vou conseguir falar hoje, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas tem que entender, ouvir falar em flora intestinal e nos fatores que influenciam a obesidade. Então, ela é multifatorial. Ela não é só questão de sentar e comer. São várias coisas. Então, são várias coisas, eu tenho que pensar uma abordagem multidisciplinar. Por isso que tem que estar numa equipe que entenda isso e funciona coesa, né? Simplificando. Agora a gente vai tentar entender, a gente classificou, a gente conceituou e a gente vai tentar chegar perto dos tratamentos disponíveis. Ter o adequado balanço de calorias. Ingestão alimentar de qualidade. Eu tenho que entender que, às vezes, a primeira abordagem que eu Se eu preciso perder. levantar a mão. Oi, Simone? Oi, peço desculpas porque só consegui acessar a reunião agora. Tá, não tem problema, Simone. Eu vou te Tá, mutar eu vou- aqui, tá? E para Tá, eu continuar vou. assistindo. Gente, eu te mutei aqui, tá, Simone? Depois, no final, tu pode fazer as perguntas. Então, a gestão alimentar de qualidade. Então, às vezes, o primeiro tratamento não é diminuir a quantidade calórica da Não vai. pessoa. Vou botando vocês aqui, cuidado do áudio, pessoal, tá? Então, às vezes, o primeiro tratamento não é diminuir a quantidade de calorias, mas tu qualificar elas, para não ter um impacto algum. Então, tu tem que individualizar. Assim entra a nutricionista. Por isso que é tão importante ela ter experiência. Nossas nutricionistas têm esse know-how, que já trabalharam no centro de ambulatório do Hospital São Lucas, e elas entendem isso. Elas entendem que talvez seja o momento de eu reduzir já a caloria desse paciente ou vou qualificar o alimento para depois começar a dar uma dieta mais restritiva de calorias. Atividade física é essencial. A grande maioria dos nossos pacientes consegue fazer atividade física. Alguns fazem bastante, 5 vezes por semana. Então, alguns têm limitação, a gente entende isso, mas está claro, a atividade física faz uma mudança substancial na perda de peso e na manutenção depois. Tá? E disciplina, né? Disciplina é o que vai levar ao resultado final. Não tem outra. Então, basicamente, a perda de peso, a gente tem um conceito amplo, assim, o balanço negativo, energético, energia que entra e energia que sai. Só que, claro, o conceito é um pouco mais amplo, tá? Isso aqui fala muito sobre a prevenção, mas a obesidade ela já está instalada, já tem aquela questão de dificuldade de perda de peso, então a gente passa, além disso, a ter outras ferramentas necessárias para ajudar a pessoa a perder o peso. A obesidade tem uma característica complexa. Eu achei esse paper na Abeso, da Sociedade de Obesidade, e é interessante, ele traz uns conceitos recentes de tentativas de perder peso são contrabalanceadas pela redução do gasto energético e aumento da fome. Então é como se eu paro de comer, eu faço jejum intermitente. Eu não aguento fazer isso por muito tempo, nem uma cetogênica, porque o corpo começa a tentar achar medidas para tentar te proteger daquilo que tu está fazendo. Então a coisa é mais complexa. O corpo tentaria defender numa vigência de perder os quilos, um set point, um peso patamar, que assim, abaixo do tal peso eu não consigo, já fiz de tudo. Tem uma questão aí, tem que ser melhor trabalhado, melhor estudadas, mas estou trazendo esses conceitos. E uma pequena só parcela de pessoas com obesidade consegue perder quilo e manter esse peso reduzido ao longo dos anos. Isso aí já foi publicado, em torno de 5%. Eu paro tudo, mudo radicalmente minha vida, acompanho um serviço aí que tem eu sei que tem esse serviço de nutricionista com endócrino, que faz atividade física, PNL, mas ao longo do tempo, 5% tem esse sucesso de manter-se fora da taxa de obesidade, do índice de obesidade. Então, esse estudo já existe. Então, por isso, a questão é mais complexa que isso. Em relação às perdas de peso, para entender assim, o que significa perder peso e melhorar a saúde. Perdas de 10%, isso aí é um artigo que a doutora Jaqueline, inclusive, mandou no grupo ali.
e tem essas informações. Perdas de 10% já são clinicamente significativas para a saúde. Perdas de 10% sobre o peso. Desfecho primário cardiovascular reduzido em 21%. Então, aquele evento que eu tenho de doença cardiovascular complicada, eu tenho uma redução de 21% em relação aos 10% que eu perdi. Perdas acima de 10 a 15% tem impacto na gordura do fígado. Everton, desculpa Oi. interromper, mas o Jefferson Farias levantou a mão por uma coisa que ele quer comentar. Ah, sim. Pois não, Jefferson? Não, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Ah, tá. Não, é que eu entrei agora na reunião, eu tive consulta com o senhor ontem, não sei se o senhor lembra. Tá. E daí, agora que eu consegui entrar na reunião, daí eu não sei se eu perdi Não tem muito problema, ela vai ficar gravada nesse site do Com. Não tem problema. Não, entendi. Tá. Então, desculpa a interrupção e pode continuar que eu tô O site do Compuc RS tem tudo isso gravado. Na aba reuniões, tem tudo gravado. Não nem se preocupe. Se perder o espaço, alguma coisa, não se preocupe. Bom, então em perdas de peso entre 11% e 16%, tem impacto de quase 23% no tecido adiposo intraabdominal. Então é isso que quando a gente senta ali, eu, Dr. Motim, Dr. Wellington, Dr. Pedro, doutora Brenda, falo ali, ó, entre 10% e 13%, 15%, tua perda de peso, já estou pronto para fazer cirurgia. Mas tu manteve o peso, essa perda de peso, nós tem um impacto na redução da gordura que vai fazer a gente ter mais espaço para trabalhar. Então, ela tem uma redução da gordura dentro da cavidade abdominal. Então, eu diminuo o fígado, a inflamação que o fígado tem contida com gordura, e isso torna a cirurgia mais segura, tá? Então, já falando um pouco dos riscos, dos medos que a gente tem, se a gente consegue reduzir esse peso já, eu tenho impacto, 23% é muita coisa, tá? E isso eu tenho que buscar para melhorar meu desfecho, a segurança da minha cirurgia. Eu tenho que entender que o cirurgião tem que ter espaço para trabalhar. E esses tempos a gente teve a doutora, uma endocrinologista que fez o estágio agora no COU, não estou me lembrando o nome dela, mas ela foi lá e assistiu uma cirurgia do Dr. Cláudio Motim, e aí ela disse, agora eu entendo por que tem que ser realmente na ponta do lápis essa perda de peso, para vocês terem espaço para trabalhar. Então, é questão de espaço físico mesmo, não tem muita ciência nisso. Eu preciso que o cirurgião tenha mobilidade, que ele mexa numa alça intestinal e ela não seja toda inflamada a ponto de se rasgar, de sangrar, entendeu? Então, essa parte é fundamental e as nutricionistas são papel-chave aqui, tá? Que se sabe, e também isso é bem importante, que está havendo uma discussão bem boa sobre isso é importante, que é pouco provável que só a falta de força de vontade em a pessoa tentar perder o peso defina o porquê que ela tem o excesso de peso, seja obeso ou não. Então, assim, o que antigamente era tá assim porque tu não muda a tua postura, tu não tem um regramento adequado. Só que é implausível que pouca força de vontade explique a obesidade em tantas faixas etárias e grupos étnicos. Então, realmente, é a questão da alimentação moderna, do sedentarismo progressivo, das aulas online, das reuniões online. Então, que isso quer dizer? Que a gente ter a sensibilidade e a empatia com a pessoa com excesso de peso, com obesidade. Então, quando ela diz para nós, doutor, eu já tentei de tudo, não consegui, a gente entende isso e a gente não duvida disso. A gente só tem que também trazer o paciente para ver o que ele pode ir já ajeitando, entendeu? Então, isso é muito claro para quem trabalha na bariátrica, ah, e é assim que tem que ser ao longo do tempo, porque é assim que tu consegue realmente combater ela, tu consegue ser efetivo. E o termo de gordofobia que existe para os próximos encontros aí, que também é um tema bem pertinente.
Bom, esse slide é bem poluído de propósito, é para entender todo o que a obesidade está envolvida. Desde eventos cardiovasculares que causam os problemas principais das procuras de emergências, ao diabetes mellitus, uma das principais causas de cegueira, né, no Brasil, com amputações, doença renal, depois da doença cardiovascular, é a diabetes, as filhas de transplante, infertilidade, o hipogonadismo funcional, que é o homem com obesidade faz o exame da testosterona, está lá embaixo, não adianta repor, está lá embaixo porque ele está com a gordura visceral lá em cima. Quando ele melhora isso, ele melhora a fertilidade, a ação da testosterona consegue funcionar melhor, entre várias outras coisas, inclusive cânceres. Tem cânceres vinculados à obesidade, e isso já é bem documentado. Então, o que tem que se entender? Que ela tem que ser tratada. É uma doença, a OMS já disse, e ela tem que ser tratada porque ela vai gerar alguma consequência para essa pessoa ali adiante. Tá? Na consulta, como é que se trabalha no COM? Então, foi idealizado também, professor Moti idealizou, uma consulta que tem um fluxograma ideal de funcionamento. Quem já fez as consultas iniciais sabe que tu chega, a primeira consulta, tu faz uma bioimpedância e consulta com o cirurgião, porque é ele que vai avaliar se tu tem indicação de fazer uma bariátrica, né? Na verdade, chega pacientes de todos os padrões de perfil de peso, alguns não têm indicação, outros não vêm buscar só informação para saber se ele é o caso de indicar, e tu apresenta as modalidades. E tu vê se aquele caso se aplica à demanda da pessoa, o que ela busca, e tu casa com isso. Passando para essa consulta inicial, ela vai para a fase B, ela passa a fazer os exames obrigatórios que são do rol da ANS. A partir desses exames são identificados uma ou outra coisa que às vezes a pessoa não sabia que tinha pré-diabetes, o colesterol era muito alto, ela não sabia, ela não tratava a pressão e a pressão é alta. Então ela já tem as comorbidades, ela às vezes descobre nessa fase. E a nutricionista e o clínico endocrinologista já começam a atuar nessa fase. Então, muito antes de chegar na cirurgia, já tem uma atuação ativa, e aonde que a pessoa tem que vir junto. A pessoa não pode simplesmente, não é uma, uma via de final absoluto. Ela pode ser reprovada em alguma das vias, se a gente entende que a pessoa não vai ser aderente, ela tem algum tratamento do fórum psicológico ou psiquiátrico que ela tem que ser resolvida. Então, nessa fase é um preparativo. Mas não quer dizer, quando eu fiz a minha consulta, meus exames, quando é que eu vou fazer a cirurgia? A princípio, tanto tempo. Mas vai depender das fases. E cada profissional, psicólogo, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, dão o seu laudo independente. E cada um é independente para reprovar ou autorizar a próxima fase. Tá? Só para entender como é que funciona. Então, é um fluxo multidisciplinar. Basicamente, os clínicos vão ver os exames, se a pessoa tem condições de fazer uma anestesia geral, a cirurgia por vídeo, se o coração está bem, se o pulmão está bem, se o ciclo menstrual está equilibrado, se ela faz algum tratamento para alguma outra questão. O nutricionista é fundamental para fazer o recordatório alimentar, entender as horas que são consumidos os alimentos, quais tipos de alimentos, e já propõe uma terapêutica em cima disso, e é vital seguir isso, não tem a opção de não seguir, porque a pessoa precisa modificar os seus hábitos se tem que ser corrigido, se ela não modificar, não é depois da cirurgia que a coisa vai acontecer, inclusive fica perigoso. Compressão e adesão aos hábitos de vida, que é 80% do resultado tem a ver com isso. As questões emocionais, o entendimento que ela tem que fazer o treinamento para a cirurgia, ela tem que modificar os seus hábitos, e isso a gente vai estar tentando identificar ao longo do processo, como é que está o desempenho da pessoa. A gente quer que tudo vá bem, e para ir bem, esse ciclo tem que estar completo. A cirurgia
ela é uma ferramenta, tá? Mas o que que eu tenho que fazer hoje? Reeducação alimentar, atividade física, principalmente muscular, de esforço, os hábitos de vida, a partir da lista do supermercado, qualificar o alimento que tu vai consumir em casa, evitar alimentos beliscadores, a bolachinha do chimarrão, o café com açúcar. E essas questões têm que ser dominadas pelo paciente. Aqui a gente não consegue, a gente consegue dar o apoio intelectual aqui. A gente não consegue estar na casa do paciente e estar junto com ele. Ele tem que fazer essa parte. Aqui ele atua. O paciente de bariátrica é o paciente ativo, tá? E a equipe multidisciplinar tem todo o rol que ela vai apresentar para o paciente ter o seu melhor desempenho. Os fundamentos e as ferramentas. Os mandamentos da cirurgia. A reeducação alimentar é 80% do resultado, é um impacto fundamental, por isso que a gente bate muito na questão da nutricionista, que tem que ter experiência. As pessoas pedem para nós que às vezes pode ser com outro nutricionista, a gente explica o porquê que é fundamental com a equipe, tem que ter experiência, lidar com o paciente de processo de bariátrica, atividade física, musculação, atividade de força, aumentar a massa magra. A proteína é o carro-chefe nessa questão, porque é o alimento formador. Controle psicológico, o emocional, tem que estar equilibrado, não pode ser o pior momento da vida da pessoa, tem que ser o momento que ela está mais certa das suas ações. Assumir o próprio controle, já falei, né? Não voltar aos hábitos antigos, senão vai voltar a reengordar. Simplesmente esperar a bariátrica passar para logo conseguir comer aquilo que costumava comer, não vale a pena fazer bariátrica, tá? A cirurgia certa, que é a questão que a equipe vai avaliando, faz uma endoscopia, acha uma lesão, tem que personalizar, individualizar aquele tratamento. Isso aí a gente vai estar atento, tá? Em relação os alimentos que a pessoa tem que ter acesso. A pessoa, a pirâmide alimentar dos magros, a base dela, onde que se consome mais alimentos, é baseada em energia. E os alimentos formadores, que são peixes, carnes, ovos, queijos, em cima. Se inverte essa relação quando a gente fala do obeso. Os pacientes com excesso de peso, eles têm que ter os alimentos formadores embaixo e de energia mais acima da pirâmide. Entendendo que a pirâmide, a base, a gente consome mais alimentos e o topo menos. E lá na pontinha da pirâmide, evitar, tá? Isso já deve ser feito hoje. Então não precisa esperar nenhuma consulta, nada. É simplesmente ter acesso a esse conhecimento e não consumir aquilo que não está previsto, tá? Por quê? Porque a energia vai se acumular e energia vai te fazer patinar naquela tua questão do energia que entra, energia que sai. 80% das vezes, 80% é o hábito da pessoa, tá? Isso está bem estabelecido. Quando a pessoa tem reganho, fez a bariátrica, e ela volta querendo ver qual é a outra bariátrica que ela pode fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver os hábitos. E 80%, isso também está bem publicado, a não ser que a gente avalie a técnica cirúrgica que foi realizada, claro, né? Mas 80% é a relação que a pessoa voltou a ter com os hábitos antigos, tá? Aí tem que realmente reajustar. Aí é direcionado para a equipe multidisciplinar. Aí entra endocrinologista, entra nutricionista, fisioterapeuta. A, a energia para entender, assim, os alimentos que a gente tem, os macroelementos de uma dieta são proteínas, as gorduras e os carboidratos. A gordura e o carboidrato, ela é energia. É aquilo que eu consumo e vai me dar energia, combustível para o corpo funcionar. Proteína é aquilo que vai formar o meu corpo, meus músculos, tá? Então, eu tenho que entender a relação da alimentação para equilibrar isso. Quem é que monta o prato de carboidrato, gordura e proteína? A nutricionista. Depois que eu fiz a bariátrica, e antes, na verdade, a prática, como é que eu pratico para comer depois da bariátrica? Assim, bem mastigado. Nosso músculo masseter é o músculo mais forte do corpo humano, da mastigação. É um músculo que tem que ser bem trabalhado na bariátrica, porque quando tu ingerir, tem que ingerir de forma pastosa, senão tu vai entalar. Não dá para comer rápido.
Não dá para comer depois da cirurgia olhando TV e falando com as pessoas em volta. Não dá para começar a comer o purê, depois a salada e deixar depois a carne, que não vai caber. Eu tenho que comer vagarosamente, eu tenho que ser o último a terminar o prato na mesa das pessoas. Pouco. Então, fracionado, de 3 em 3 horas. Então, a pessoa passa a comer mais frequente para conseguir se alimentar, tá? Não, então, eu não posso pular uma refeição, um café da manhã, um almoço, tá? Porque aí sim que começam as questões das hipoglicemias. Eu estou tendo hipoglicemia, eu como e depois eu venho, à tarde me vem, minha glicose vai a 40, o que está acontecendo? Tratamento em base, reajuste alimentar. Tá pulando refeição? Tô. Quando eu como, aí eu como com alta densidade calórica, com carboidrato. Aí, então, não regula nunca. Por isso que o cuidado é continuado. A atividade física, esse slide é para ser assim mesmo, 1000 opções tem para fazer atividade física. Tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, tem pessoas com dificuldade de dores das articulações do quadril, da coluna, mas tem variedades de esportes que podem ser praticados. Tem que se mexer e a musculação é a chave para ter esse bom resultado da cirurgia. Como é, como é que a cirurgia trabalha? Se direcionando aí para os momentos finais aí. A cirurgia trabalha geralmente, no caso do bypass, a gente tem uma restrição e um componente hormonal. Então, a gente diminui o espaço que cabe a comida e modifica o intestino de forma que ativa alguns hormônios para ele ajudar com a saciedade, com a resposta à insulina, tá? Obrigando o organismo a desabsorver alguns nutrientes. Eu como uma laranja, eu não vou tirar aquela vitamina C da laranja como eu tirava antes. Eu tomo um leite, eu não vou tirar a vitamina D, o cálcio como eu imaginava, como era antes. Então eu preciso repor. Então a cirurgia ela tem um mecanismo de ação que a pessoa tem que entender. E isso só vai entender assistindo e estudando. As indicações básicas, aqui eu vou passar bem rapidamente, tá? Para uma bariátrica, na primeira consulta a gente avalia, a gente basicamente vai pegar o IMC da pessoa, ver se aquele IMC corresponde a uma gordura visceral importante e a doenças associadas, tá? Ah, algumas coisas mudaram nas últimas protocolos e nas portarias, então o que a gente tem que realmente entender quem a pessoa está disponível a fazer bariátrica, ver se aquele é o melhor tratamento para ela e o que ela já fez antes. E aí sim, dá o início ao start, dá o start ao processo para bariátrica. As contraindicações é o mais importante, principalmente, é pouca contraindicação que existe para bariátrica, mas entre elas estão as perturbações do foro psiquiátrico psicológico. A pessoa ela não está equilibrada emocionalmente ou da foro psiquiátrico. Ela tem alguns componentes que não estão compensados, ela precisa compensar isso. Existe um tratamento, tem pessoas que a gente espera 4 meses, 6 meses e volta para o fluxo para a gente fazer a bariátrica. Mas isso tem que estar equilibrado. Tem que provar que isso aí sim não vai ser a cirurgia não vai ser um problema a mais na vida da pessoa, tá? Vamos ver se eu tenho o vídeo aqui. A cirurgia aberta, hoje em dia, graças a Deus, eu fui o último treinado pelo Dr. Botim, porque hoje em dia a gente tem até no SUS a gente tem a videolaparoscopia, que é um avanço. Eu acho que na outra slide eu tenho o vídeo. O bypass, a gente tem um corte do estômago, uma diminuição do tamanho dele, preservando o estômago que está lá dentro. O estômago não sai lá de dentro. Aqui está a retrogástrica, né? Mas o estômago não sai nada de dentro da pessoa, diferente do sleeve. O sleeve a gente corta o estômago como se fosse uma banana, tamanho, e tira a parte maior do estômago, tira lá de dentro da pessoa e vai para o anátomo patológico. Fica uma manga. O bypass eu mexo no intestino fino, eu mexo no intestino delgado para ter aquela função de ação dos hormônios, que são muito mais proeminentes aqui. Dizem que tem no sleeve, mas o bypass que realmente é o nosso poderoso mecanismo para perda de peso.
O bypass vai funcionar como, então, um estômago menor, ele tem um efeito de funil, a comida entra, ela precisa passar por uma área que foi diminuída o calibre, então eu tenho que mastigar muito bem. Se eu não fizer isso, eu vou ter consequências, tá? A desabsorção, então, da cálcio, vitamina A, ferro, as proteínas em geral. Então, por isso que eu vou ter erros alimentares depois da cirurgia. A gente pode ter disbiose, que é um mau funcionamento do intestino, ele estufa e dá dores em cólica, às vezes insuportáveis, às vezes a pessoa tem que vir na emergência achando que tem algum problema lá dentro, torção de alça, e na verdade ela está como se fosse uma síndrome do intestino irritável. Ela voltou aos hábitos antigos, ela consumiu mal o alimento, ou preparou mal o alimento. O mau preparo do alimento também é uma função de causas de dores e de má digestão, porque a gente tira o tamanho do estômago, e o estômago ele tem várias funções, entre elas tem a função de matar bactérias, preparar o alimento para passar para o intestino fino, que é onde a gente não vai ter mais isso. O estômago está reduzido em 50 ml. Antes eu tinha 1 litro para caber dentro do estômago para preparar aquele alimento para ir para o intestino fino. Agora eu não vou ter mais isso. Então eu tenho que pensar no preparo do alimento, no condicionamento do alimento. Tá? Os fatores hormonais também é bem legal um dia falar uma aula dessa, sobre a atuação deles e o que que eles promovem. Então, a cirurgia bariátrica foi se descobrindo, né, que ela tem um efeito hormonal muito importante. Não é só restritivo e desabsortivo, o bypass também tem um efeito hormonal substancial. E aqui tem um vídeo, tomara que rode, rodou, onde a gente vai. Esse é o bypass, tá? Então a gente vai mostrar o corte do estômago, clipes de titânio, né? Agora fica a comida vem por aqui e tá no fundo cego. Eu preciso pegar uma alça do intestino fino e levar lá para cima. É isso que vai acontecer. Ele leva o intestino lá para cima e vai fazer uma emenda, uma costura o estômago com o intestino fino e uma nova costura aqui embaixo. Então tem uma costura aqui em cima para a comida que vem pelo estômago novo ter onde desembocar. Ela segue um trajeto de 1,5 metro, onde não vai absorver os alimentos adequadamente, é o de propósito, desabsorver. E aqui ela vai fazer o contato de novo com os sais biliares e algo do suco gástrico que ainda existe desse estômago excluso. Ó, agora vai fazer a demonstração. Travou meu vídeo. Agora foi. Então aqui vem a comida, aqui o suco gástrico, o suco pancreático. Ali embaixo eles vão se encontrar, aonde eu vou começar a ter a absorção dos nutrientes, ó. Tá? Esse é o formato do bypass. Diminui o tamanho do estômago e pega uma alça do intestino fino e leva lá para cima para ter o meu desembocador da comida. Não mexo no intestino grosso, tá? Acho que o próximo slide é o sleeve. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Esse aqui já foi. Esse é o sleeve. O sleeve é uma manga. Faço o estômago fica como se fosse uma bananinha, tá? Ele tem um reservatório maior, 100, 150 ml, o bypass com 50 ml e eu não mexo no intestino no sleeve. Casos selecionados, a gente faz o sleeve. Tá? Os sleeves são para casos muito selecionados. Aí é discutir na consulta com o seu médico. Mesma coisa, laparoscopia, né? Aí vem estômago cabendo 1 litro e agora ele vai fazer uma redução da largura desse estômago. Ele corta uma banana e isso aqui sai fora do corpo. O remanescente, que é a maior parte dele, 80%, vai embora. Vai ficar uns 20%. Então ele tem um mecanismo diferente, né? Ele vai ser um acelerador da comida aqui. A comida tem um trânsito um pouco mais rápido. Ela não modifica o intestino.
Essa cirurgia nos congressos agora está sendo bem colocada em xeque pela questão do reganho de peso ao longo prazo e as pessoas voltam a ter as comorbidades que tinham antes. Então, ela é para casos selecionados mesmo, onde que o bypass, a gente não tem como espaço para fazer o bypass ou uma questão assim de absorção de medicações, precisa ter o acesso ao duodeno para endoscopia. Então, quando vem aqui, a gente tem a ideia do bypass, porque é o melhor tratamento que a gente pode oferecer, que ainda é, por enquanto, autorizado pela ANS. As novas cirurgias, um dia o professor Boti deve fazer uma live sobre as novas cirurgias que estão sendo discutidas, mas que não estão autorizadas ainda pela ANS. O prato do bariátrico, como é que tem que ser? Essa foto é muito boa. O prato do bariátrico é metade do prato é proteína, carnes magras, sem gordura. 50% do prato vai estar com a proteína. As outras partes são: comi a carne, eu vim para as saladas, para as frutinhas, 30% e depois os 20% carboidrato, tá? Então, eu tenho que fazer esse percurso aqui anti-horário. Por quê? Porque se eu começo pelo carboidrato e boto a salada, eu já estou saciado, eu não consigo comer a proteína. E aí eu facilito perda de cabelo, a massa magra se vai mais rápido, tu vai ver fazer a bioimpedância, tu vai ver que a massa magra recua um horror, aí tem que repor com whey protein, aí começas a, a, a correr atrás do rabo. Como é que é a perda de peso cada um tem uma velocidade de perda de peso. Aquele que tem um peso inicial muito alto, ele vai ter em um mês uma resposta absurda de perda de peso. Então, cada um é individual, a gente não avalia isso fechado numa caixinha. A gente individualiza o resultado de cada pessoa, por isso que cada um vai ter a sua bioimpedância. Mas é mais ou menos aqui um modelo para entender que com 3 a 6 meses, a gente tem de 50% a 60% do excesso de peso perdido, tá? A gente vê bastante. Com 6 meses, a gente vê bem diferença no manequim. A pessoa vê na calça, no botão da calça. Tem gente que com 3 meses já observa isso, mas com 6 meses fica bem evidente. E com 12 meses, a gente atinge o nadir do peso. E o reganho, que ocorre depois, tem muito a ver com os hábitos, com a pessoa iniciou ou não atividade física, ela esperou a cirurgia trabalhar por si e não fez nada. Tem muita variação no reganho de peso. Mas, em geral, a evolução o que tem que entender desse gráfico? É gradual e em escadinha. Não tem vir com 2 meses, 3 achar que está estagnado, que não é assim. Ela é gradual. E ela é com qualidade. A gente faz os exames depois, a albumina, as vitaminas, em geral, ficam super bem. Quer dizer que a pessoa não está desnutrindo. Eu posso fazer essa perda de peso fazendo um jejum intermitente, mas eu vou lá e eu perco massa magra, vitaminas, né? Tem que ser com qualidade, e a bariátrica dá isso. A transformação do corpo é prevista, geralmente dos homens, de 10 a 20% da gordura, e as mulheres de 18 a 28%. Isso é alcançado com uma comida certa, atividade física. A cirurgia é parte disso, não é o todo. O todo quem faz acontecer é o paciente, tá? Os problemas que são geralmente resolvidos para já nas primeiras semanas, a gente vê um importante efeito na diabetes, o efeito incretínico, que é poderoso no bypass, e a pessoa faz a cirurgia e geralmente ela vai para casa no primeiro mês sem os remédios que ela usava, de diabetes e de pressão alta. Também, isso eu estou falando de forma geral, tem situações que a pessoa usava insulina, alguma outra questão de remédio, mas isso é um panorama geral, tá? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, a diabetes a atuação da bariátrica, ela está ganhando cada vez mais força no diabetes, e o tratamento sendo visto como o melhor tratamento. Tem outros tratamentos, né? Os endocrinologistas têm um rol gigantesco para lidar com isso, mas a cirurgia, para alguns casos, tem sido também vista com muito bons olhos. E em 2017, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a cirurgia para o diabetes tipo 2 como a partir dos MC30 e 35. Ela entendeu que aquilo ali há um benefício importante. Então, para entender como é que funciona a dinâmica das coisas.
Aqui tem a variação das outros resultados sobre a pressão alta, é bem substancial o impacto na pressão alta, no diabetes, que são as doenças que levam a gente ter aqueles problemas principais de saúde com relação à doença hipertrofia do coração, insuficiência cardíaca, o diabetes, causando a cegueira, as filas dos transplantes, da diálise. Então, combatendo essas duas principais doenças, eu diminuo muito a exposição à falência de outros órgãos. Então, é substancial esse resultado, é substancial, tá? Aqui a gente tem mais ou menos o risco. Então, hoje em dia, a gente tem um risco baixo, graças a Deus, e conquistado com qualificação, de novo, centro de qualidade, e com cada vez mais os pacientes nós ajudando. Isso tem que ser dito que os pacientes têm se esforçado bastante em perder o peso. É a cetogênica é uma dieta complicada de executar, e a gente sabe, mas as pessoas têm vindo e isso tem sido bem legal. Tem sido os resultados com esse casamento da pessoa que está fazendo a bariátrica com a equipe tem dado bem certo e isso é maravilhoso. Sobre as complicações, vai ter outra aula sobre isso. Existe sim, isso tem que ser bem discutido. Ah, e o que a gente tem que entender é que a gente tem que estar sempre perto de um grande centro, né? Então, onde que tem a possibilidade de alguém identificar que o problema existe, identificar que aquilo é relacionado com a bariátrica e ter os melhores tipos de tratamento disponíveis, desde endoscopia 24 horas, o serviço que tenha, ah, algum apoio nutricional ou psicológico, a pessoa para de querer tomar as vitaminas, alguma coisa assim que ela precisa de um apoio, ela tem que entender que ela precisa de um grande centro. Então, não é uma cirurgia que tu pode se aventurar a fazer sem ter um local que entenda quais as complicações e os melhores tratamentos para aquilo. Os efeitos colaterais têm muito a ver com os hábitos. De novo, pouca coisa a gente consegue modificar tanto, virar a chave, tanto quanto a pessoa retomar o protocolo da bariátrica. Então, trancamento, hipoglicemias, má alimentação, dores em geral, estufamentos, cólicas, tem muito a ver com o que a pessoa voltou a consumir e os alimentos. Por isso que a gente bate no martelo que acompanhamento multidisciplinar. As nutricionistas são muito importantes em todo o processo, sempre. Eu friso isso bastante, porque a gente consegue resolver muita coisa com isso. Ah, entender que o que eu faço vai ter consequência depois da bariátrica. Então, se eu quero fazer uma bariátrica, eu tenho que entender que eu quero me cuidar. O que eu falei, o controle é por toda a vida, né? Ah, as rotinas de acompanhamentos aqui, vou ser mais rápido, já tem 55 minutos, vou acabar agora a live, tá? Já vou abrir para perguntas, o professor Motim vai me ajudar. O segmento, então, a gente tem por toda a vida, a gente tem a questão no ambulatórios do Sistema Único de Saúde, a gente tem ali 2 anos fixo, depois de ganhar a alta, se tem indicação para ir para plástica, vai para plástica. Ah, e a gente acompanha com exames de sangue de rotina, a gente procura marcar se as vitaminas estão caindo, por que que elas estão caindo. É a pessoa que trocou o multivitamínico, ela não está consumindo, ela viu que a vizinha dela fez bariátrica, não toma vitamina e nunca deu nada, então ela também não vai tomar. Então, essas coisas a gente tem que estar sempre revisando com a pessoa. Bebidas alcoólicas, é claro, né? A gente tem que ser abolidas, além de ser calórico, ela inflama o organismo, inflama o O músculo. médico que vai fazer. As atividades físicas de força é indispensável, a gente tem cada vez mais batido nessa tecla, que atividade de força, musculação, é o que faz a gente manter aquela mindset virado para uma questão de saúde. Agora foi mesmo, a cirurgia te embalou e tu manteve o embalo, tá? E aqui é um slide bem ah, assim para entender assim, o que que eu vou tomar depois de 30 dias. As pessoas chegam assim, perguntam, doutor, e agora como é que é as vitaminas? 30 dias depois, vai vir com o endocrinologista com exames de sangue já coletados, que foram pedidos com 10 dias da consulta de revisão.
E aí começam os polivitamínicos. Tem umas sugestões de medicações, isso aqui é aula mais da endocrinologista. Eu estou me aventurando aqui de um slide que eu peguei emprestado da nossa chefe, a doutora Jaqueline. Achei muito bom para a gente entender o que, que é uma receita. Por quê? Porque eu tenho que ter ideia de custos. Então, citrato de cálcio, citoneurin, Centrum, Neutrofere, em alguns casos, que a principal deprivação vitamínica é o ferro. Eu tenho que entender que eu tenho um custo que às vezes vai variar para cima ou para baixo, tá? Geralmente as pessoas tentam baratear o polivitamínico, é quando falta um ácido fólico, é quando a absorção não é adequada, tá? O citoneurin tem as apresentações VO, mas as endocrinologistas que têm mais proficiência para falar disso. Só me aventurei nesse slide aqui. E as mídias do Com, tá? Temos o site, tem os canais, tem o Instagram, que tem publicação a todo momento. O Dr. Motim, frequente, ele traz alguma novidade para nós. E é importante a gente estar atento a isso para continuar buscando informação. Educação continuada. Era isso, pessoal. Deu 57 minutos. Não, tá ótimo, Everton. Tá ótimo. Tá ótimo. Tua apresentação imprimiu um novo olhar sobre apresentações, né? Tu personalizou ela bastante, teu início, a tua produção foi excelente, e eu acho que foi um sucesso a apresentação. Parabéns. Obrigado, obrigado. Tem algumas perguntas, assim, uma bem interessante, né? Da Simone: qual a diferença entre alça longa e curta do bypass, né? Então, nós não fazemos essa tal alça curta há muito tempo, né? Nós fazemos o bypass com a alça bilidigestiva, aquela que pega os hormônios mesmo, as incretinas, de 100 centímetros. A original é 25, que é o bypass americano original. E a outra alça, que é a alimentar, que vai receber a comida e transitar a comida ali, nos americanos é 75 centímetros, a nossa é 1,5 m. Então, a gente não faz. Isso é alça longa. Nem é alça longa bem, né? É alça média. O 100 por 150 é alça média. A alça longa é quando bota o alimento lá embaixo, perto do intestino grosso, que isso foi proibido no passado, já é alça de Brulin. Então, o que a gente faz? A gente faz o bypass metabólico, que é com bastante incretina, né? Um desvio maior do que o bypass médio, aquele que tu mostrou é o bypass médio, né? É o bypass pequeno, desculpe, e nós fazemos o médio ou o metabólico, que é o que tem os resultados que nós temos aí, como tu bem mostrou. Então, essa resposta vai para a Simone. Se tiver alguém mais que gostaria de perguntar coisas, põe aqui que a gente responde. Concordamos? Muito obrigada. Ó, a Jefferson Farias levantou a mão. Fala, Jefferson. Eu não consigo desmutar ele. É? Não sei se eu... Não, mas ele está com a mão levantada aqui. Fala, Jefferson. Conseguiram? Claro, estamos ouvindo. Ah, tá. A minha pergunta, eu até queria ter perguntado ontem. Após a cirurgia, quanto tempo, assim, doutor Motim? Que nem no meu caso, eu vejo aí as alimentações, eu nunca fui de comer besteira, sempre fui do arroz e feijão, mas em grande quantidade de verdade mesmo. 2, 3 vezes repetir o prato, né? E tipo assim, depois da cirurgia, após a cirurgia, quanto tempo assim eu vou levar para comer tipo um arroz e feijão de maneira correta? Fala, Jefferson. Fala, Everton. A alimentação sólida, não temos nenhuma Nutri aí. Eu acho que pro Jefferson tem que assistir, tem as aulas da Nutri também ali, o Jefferson no canal do Com, ali a gente começa com dieta sólida a partir dos 25, 30 dias, a branda entra, e depois com 2 meses as fibras. Então, a alimentação vai ser progressiva, essa aula tem da doutora, das nossas nutricionistas. Tem aula da Bruna, tem aula da... Sou muito boa sobre Paula. isso. Não, sim, a minha dúvida, para ser mais preciso, é assim, ó, arroz e feijão, o prato do pobre, como se diz. Isso eu vou voltar a comer de Não, esse é novo? o prato excelente, na verdade. Ah, não, sim. Aí a minha dúvida era essa. Se esse tipo de alimento que nem eu sempre fui do arroz, do feijão, né, e a carne, né? Só que, claro, eu abuso, por isso que eu fiquei obeso, né? Eu abuso do arroz e feijão, comia demais, principalmente o arroz, né? Mas a minha dúvida mais era com relação a isso, sabe, se reeducar a alimentação, tudo comendo regrado,
se isso vai ser possível. Era essa a minha dúvida. Vai ser sim, com certeza. Mas Com só que aquele a prato. ordem é ao contrário, né? Ele É a fala ordem ao arroz, contrário. feijão e carne. A gente diz carne, feijão e arroz. Isso. Ah, tem isso. Nós, Não, nós mostramos a foto aqui, ó, olha a foto tem no errado. slide ali. Nós vimos, até minha esposa está aqui comigo olhando, né? Carboidrato é o arroz, ó. Tá aqui, ó. Teu arroz tá aqui, ó. No 13 aqui. E olha só, outra coisa que agora eu estou assistindo vocês e tomando chimarrão. Chimarrão, por ser algo quente, ele vai ser possível também ou não? Vai ser sim, só que mais tarde, depois de Mais 2 meses. tarde. É. Ah, sim, sim. Ah, não, então temos grande. Porque o meu arroz e feijão, tendo meu arroz e feijão, tá ótimo. Nunca fui de besteira e meu chimarrãozinho, então nem se fala. Tá bom. Gente, bom. olha, muito obrigado. Olha, adorei mesmo ter assistido vocês. Olha, excelente informação. E mais uma vez agradeço por vocês existir, transformar a vida da gente. Olha, isso é sem palavras. Que Deus abençoe Show, cada vez Jefferson. mais vocês. Valeu. Muito obrigado. Tem mais Kézia alguém que tem uma levantou a pergunta. mão aqui. A Kézia Costa. Fala, Kézia. Oi, bom dia. Bom dia. Doutor Everton, qual das duas tem mais chance de ter reganho de peso ao longo prazo? Essa aí é fácil. Essa aí é. Qual é que tu achou mais interessante? Tem alguma que tu achou mais interessante? A bypass. É bypass, né? Mas o senhor falou, como eu tenho outras cirurgias, já tenho 7 cirurgias, o senhor falou que seria um pouco mais complicado por conta da Isso, aí aderência. a gente avalia cada caso. Tem casos que a gente não consegue mexer no intestino fino, entra lá para travou tudo aqui, para encontrar pra fazer uma cirurgia, uma lagartixa, encontra um jacaré, tu vai ter que tomar a medida para sair dali da melhor forma possível, né? Então, às vezes tu não consegue mexer no intestino fino, se tu não tem uma contraindicação ao sleeve, às vezes é o sleeve. E a questão da azia e desse refluxo, depois que faz a cirurgia, diminui ou continua? Com bypass melhora, com sleeve é refluxogênico. Ele tende a te piorar o refluxo. E o E sleeve, geralmente quem o tem sleeve, o sleeve hérnia epigástrica, a melhor opção é a bypass ou a sleeve? Hérnia de hiato. Ah, é o novo bypass. 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 E o sleeve é o que reganha peso mais fácil. É, o sleeve tem um reganho. Os congressos estão discutindo bastante isso aí, e os convênios estão enlouquecidos, né, professor? Porque nós estamos tendo que estar arrumando o sleeve toda hora, né? E Então, não tem perigo dos pontos abrir, não? como? Porque assim, ó, eu vejo algumas amigas minhas que fizeram cirurgia, sabe? E às vezes elas falam, ai, às vezes dá uma ânsia de vômito e a gente não pode vomitar, senão pode abrir os grampos do estômago. Tipo assim, depois que faz a cirurgia, não pode vomitar, Não é verdade. Não, é verdade. Pode Uhum. e não corre vomita. risco de abrir. Mas olha aqui, ó, se vomita nos primeiros 10 dias, ou se come demais, ou volume muito grande, ou ingere gole grande, ou copo inteiro no guti, isso aí vai abrir estômago nos primeiros 10 dias. Depois, tu vai vomitar porque tu comeu muito rápido, ou não mastigou, ou comeu muito volume. Porque o estômaguinho é pequeno, não cabe. Essas amigas estão dizendo isso aí, elas estão vomitando, né? Eu acho. Tanto que estão comendo errado. Não é safada. Pois tá bom, minha dúvida era só essa. E parabéns pela aula, foi maravilhosa. Tá bem, Cassie. Nós que agradecemos aí a presença aí. A doutora Thaís teve que sair, Everton. Não, então tá, acho que deu, né, professor? O pessoal aí tá hora do almoço já, 11h18. Deve estar o feijão na panela já lá, pitando. Eu acho que sim, tá certo. É. Bom, de qualquer forma, vai ficar gravada, vai estar lá no nosso site, quem tiver participar e ver mais tarde, é só acessar o site, eu já vou hoje mesmo transformar isso aí num link do YouTube e botar lá.
Mas parabéns, doutor Everton, foi Então excelente tá. a apresentação. Obrigado, professor. Obrigado pelo apoio aí. Tá bom. Perfeito. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tá todo, Tchau. todas, tchau.